Tecidos São Luís, a primeira indústria do estado de São Paulo movida a vapor. Um marco na Revolução Paulista. Um patrimônio com mais de 150 anos. Para conhecer melhor a importância desse patrimônio histórico, eu convido você a conhecer primeiro o conjunto arquitetônico do entorno da fábrica. Localizada no centro histórico de Itu, a 100 quilômetros de São Paulo, o imponente prédio da Fábrica São Luís está rodeado de marcos e monumentos de nosso patrimônio histórico. A Casa Imperial é um deles. Em 1884, essa residência hospedou a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, que assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão do Brasil. Outro componente importante no conjunto arquitetônico vizinho à fábrica é o Cruzeiro de São Francisco, o único monumento do mundo entalhado em Varvito. Com 9 metros de altura, o cruzeiro foi construído em 1795 por Tebas, conhecido nos documentos históricos como o escravo arquiteto. Este espaço é considerado histórico em Itu, porque aqui existiu, a partir de 1692, o convento franciscano, a igreja de São Francisco e a capela dedicada a São Luís de Toulouse. Essas edificações foram totalmente destruídas por um incêndio ocorrido em 1907 e já não existem mais. Do outro lado da fábrica, mais monumentos históricos. O Marco Zero, onde nasceu o povoado de Itu, e a Igreja do Bom Jesus, erigida no lugar da primeira capela, dedicada a Nossa Senhora da Candelária. Dentro da Igreja do Bom Jesus está o magnífico Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que recebe milhares de romeros todos os anos. Agora que você conheceu o conjunto arquitetônico do qual a fábrica é importante protagonista, vamos entrar e fazer nossa visita. Estamos na Sala dos Teares, inaugurada em 1869, um local onde tudo está preservado, restaurado, conservado e adaptado, respeitando as normas rigorosas do CONDEFA, IFAM e Prefeitura. Em cada 4 ferros do teto estavam fixados 2 teares, um para cada lado. Aqui trabalhavam 50 mulheres. Funcionou até 1982, quando a fábrica fechou, não porque não dava lucro, mas porque tinha muitos sócios. As paredes, as colunas de madeira e os ferros no teto para fixação dos teares são exatamente os mesmos que estavam aqui em 1869, quando a fábrica foi inaugurada. As janelas foram restauradas, uma a uma, num trabalho artesanal que durou mais de 4 anos. Elas são de madeira dura de lei e de dimensões várias, o que dificulta sua execução. Mais de 4 equipes de marceneiros trabalharam nelas. Quando a fábrica ainda estava funcionando, uma coluna de ferro foi implantada neste salão. Ela foi colocada para reforçar a tesoura de sustentação da estrutura do telhado, que estava cedendo. A coluna de ferro incluída na estrutura foi feita para estabelecer uma diferença no material original. Hoje, a Sala dos Teares é um espaço de eventos e, por determinação do Corpo de Bombeiros e aprovação do CONDEFA, IFAM e Prefeitura, nela foram adaptadas 2 saídas de emergência para a Praça Dom Pedro I. Estes processos de aprovação do CONDEFA, IFAM, Prefeitura Municipal de Itu e Corpo de Bombeiros levaram aproximadamente 9 anos para chegar a seu término. Visitar a fábrica de tecidos São Luís em Itu é, acima de tudo, viajar no tempo e se surpreender com os livros e tecidos que ainda estão preservados. Os livros de registro de funcionários e os livros contábeis da antiga tecelagem foram restaurados e estão conservados. Esse acervo foi cuidadosamente guardado pelo liquidante quando a fábrica fechou. Neles está escrito boa parte de uma história de 113 anos, tempo em que a indústria se manteve em atividade. Outra surpresa para os visitantes é poder ver e tocar em algumas amostras de tecidos produzidos pela fábrica São Luís. As peças de algodão puro, lisas ou com estampa xadrez,
eram de ótima qualidade, assim como os tecidos em linho. O produto era reconhecido internacionalmente. Aos fundos do salão do primeiro prédio está localizada uma parede sem tinta, onde se pode observar a utilização em sua estrutura do varvito, uma rocha rara formada na era glacial, existente somente aqui em Itu e na Austrália, extraída do local hoje denominado Parque do Varvito, também patrimônio histórico tombado. As casas do centro de Itu utilizavam essa rocha para fazer o isolamento da umidade do solo. A descoberta deste importante detalhe do prédio aconteceu durante uma reforma, e por se tratar de mais um exemplo de preservação, os proprietários decidiram deixar o material à mostra para o público visitante. Aqui no pátio interno podemos ver ao mesmo tempo 3 edificações construídas ao longo da história da tecelagem. A primeira e mais antiga, inaugurada em 1869. Sua planta é igual à de inúmeras fábricas dos estados do sul dos Estados Unidos. A segunda edificação, concluída em 1887, aproveitou parte das ideias da planta original. O terceiro prédio, mais moderno e mais adequado aos padrões brasileiros, foi construído na década de 20. A fábrica São Luís teve um capital inicial de 60 contos de réis. Seu maior acionista era o coronel Luiz Antônio de Anhanha, que liderou sua construção. Em 1888, Paulino Pacheco Jordão passou a ser o único proprietário e, ao morrer em 1900, sua propriedade passou a sua mãe, Gabriela Emílio Correia Pacheco, sendo hoje de propriedade de um de seus descendentes. Implantar a primeira indústria têxtil no século XIX, no interior de São Paulo, foi um grande desafio. O maior deles foi trazer o sistema de energia de vapor para movimentar a fábrica. Para realizar essa tarefa, uma grande operação foi montada mais de 3 anos antes da inauguração da fábrica São Luís. O engenheiro foi enviado à Inglaterra para efetuar a compra de uma caldeira e trazê-la para o Brasil. Uma caldeira pesada e gigantesca, que nada mais é do que uma locomotiva sem rodas. Em 1866, ela chegou ao Brasil de navio, entrou pelo Porto de Santos, subiu de trem até São Paulo e veio transportada num carro puxado por 10 juntas de boi, na estrada que beirava o rio Tietê. Demorou 1 mês para chegar em Itu. Os teares e demais equipamentos vieram mais tarde, em 1869. De trem até Jundiaí pela São Paulo Railway Company, recentemente inaugurada, e de lá seguiu de carros de boi para Itu, por estrada de terra. As 2 caldeiras, posicionadas lado a lado, também estão preservadas e valorizam o patrimônio histórico da indústria paulista. E fazem parte importante do roteiro da visita guiada, que pode ser agendada, sendo um dos seus pontos altos. Outros atrativos da visita são a grande chaminé da fábrica em formato quadrado, inaugurada em 1888, logo após a instalação da nova caldeira, e o prédio construído, inaugurado em 1897, Lindeiro I, mais alto e mais elegante, para o qual foram trazidos novos teares e outras máquinas mais modernas. Por fim, temos o túnel que ligava o primeiro complexo da fábrica São Luís ao quarteirão onde se processava o algodão, localizado do outro lado da Rua dos Andradas. Este quarteirão foi comprado da Arquidiocese de São Paulo e era exatamente o local onde existia o convento franciscano, a Igreja de São Francisco e a Capela de São Luís de Toulouse, destruídos pelo incêndio em 1907. Inicialmente, o túnel foi construído para a passagem da tubulação de vapor para movimentar a segunda unidade fabril, do outro lado da rua. Em seguida, também foi utilizado como passagem de uma rede de energia elétrica. A energia era comprada do excedente de uma outra tecelagem que existiu em Itu, a Fábrica São Pedro, que tinha sobra da energia que ela própria produzia na pequena usina construída no rio Tietê e que até hoje também está preservada.
Na década de 60, com mudanças na lei fiscal brasileira, cobrando impostos sobre todas as mercadorias que saíssem à rua, independentemente de ser uma das etapas de produção, o túnel passou a ser utilizado para a passagem do fio produzido para a confecção do tecido de uma unidade para outra, evitando assim o pagamento do imposto sobre uma etapa da produção. O túnel da fábrica de tecido São Luís hoje encanta os turistas, assim como na época, como novidade, encantou empresários e políticos de expressão nacional. E embora não funcione mais como passagem, está preservado e conservado, ajudando a contar a sua própria história. A fábrica de tecido São Luís sempre foi uma referência nas questões sociais que beneficiaram seus funcionários. Com 90% de sua mão de obra formada por mulheres, a empresa manteve por mais de meio século uma creche para atender os filhos das operárias, bem como um consultório médico-dentário até sua extinção. A creche funcionava nesse casarão, em frente à fábrica, abrigando as crianças do berçário até a idade escolar. Até os dias de hoje, ex-funcionários relatam a relação de excelência entre empregadores e empregados. A primeira festa que foi dada na fábrica em 2004 foi para os ex-funcionários e por mais de 10 anos elas se repetiram. Numa delas, foi gravado um vídeo depoimento que pode ser visto nas redes sociais da fábrica. Ali, eles relatam que o relacionamento era de família, empregados e patrões, contando que todos os anos participavam de algum tipo de festa. Essa disposição de estar sempre aberta à comunidade se mantém também atualmente. Agora, como um espaço cultural, educativo, de promoção de eventos beneficentes e particulares. Exemplo disso é a parceria que mantém há mais de 6 anos com o Instituto Legislativo Ituano e com o SEBRAE, na realização de cursos gratuitos e prestação de serviços. Toda a renda gerada pelos eventos aqui realizados, bem como os aluguéis recebidos, são aplicados no restauro, na conservação e na manutenção desse patrimônio histórico, que também é uma referência turística e cultural para Itu e para o Brasil. O Espaço Fábrica São Luís também está aberto a parcerias e patrocínios e busca conquistar verbas para obras de restauração patrimonial remanescente, da chaminé, dos salões de piso superior, elevador, maquinário e execução de grandes projetos, como a criação do Museu da Fábrica e do Museu da Indústria Paulista.